capítulo 2, versículo 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isto aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Mateus, capítulo 21, versículo 11. A multidão respondia: este é o profeta Emanuel de Nazaré da Galileia. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com o Emanuel da Galileia. Mateus, capítulo 26, versículo 71. Depois foi para a entrada do pátio, outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com o Emanuel de Nazaré. Marcos, capítulo 14, versículo 70. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. João, capítulo 7, versículo do 40 ao 42. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? A Torá diz que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. João, capítulo 7, versículo 52. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude a Torá e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Lucas, capítulo 22, versículo 59. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Lucas, capítulo 23, versículo 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galileia? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para os céus? Esse Emanuel que estava com vocês e que foi levado para os céus voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Irmãos, o Messias, ele não é descendente de Davi, como o sistema religioso ensina para vocês. Porque, irmãos, o Messias, ele não nasceu de um ato conjugal, ou seja, de uma relação entre homem e mulher. Não, irmãos, o Messias, ele nasceu através do Espírito. Portanto, irmãos, José não é pai do Messias. José, ele é padrasto do Messias. José, ele era judeu, Maria era da Galileia. Portanto, irmãos,
o Messias, ele nunca foi judeu, pois o Messias, ele não tinha nenhum vínculo paterno com José, pois José era apenas padrasto do Messias. E José, ele era auxiliador, ele ajudava a Maria a cuidar do Messias. O Messias, irmãos, ele nunca foi judeu, pois, irmãos, o único judeu era José, e José não era pai do Messias. Então, irmãos, não tinha como o Messias ter descendência judaica. Irmãos, quais os frutos de Davi? Pelos frutos se conhece a árvore. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 50 ao 51. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Lembre, irmãos, aquele salmo que é dito dentro das sinagogas? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, Saul matou 1000, e 10.000 cairá à tua direita, Davi matou 10.000, e tu não serás atingido. Pensem, irmãos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jubiceus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Observem, irmãos, que Davi e o Deus de Davi têm preconceito. Eles excluem, eles fazem acepção de pessoas com os cegos e os aleijados. Davi, ele tem ódio das pessoas cegas e aleijadas. E na tenda, no altar, no templo do Deus Israel, os cegos e os aleijados não podem entrar. Observar, irmãos, os frutos desse Deus Israel e os frutos de Davi? Pelos frutos se conhece a árvore boa dá frutos bons e a árvore ruim dá frutos ruins. Irmãos, por aventura, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não, irmãos. Portanto, pelos frutos se conhece a árvore. Lucas capítulo 6, versículo 44. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos: quais foram os frutos de Davi? Davi matou Golias, Davi cortou a cabeça de Golias, Davi matou 10.000 homens. Davi tinha ódio dos cegos e dos aleijados. Eu pergunto aos irmãos: estes frutos são bons frutos? Estes frutos é de amor ao próximo? Não, irmãos. Todo aquele que mata descumpre a lei do Pai, os 10 mandamentos, pois um dos mandamentos do Pai é: não matarás. Aquele que mata tem por pai o diabo, que é assassino desde o princípio, pois o diabo,
Ele é assassino, ele mata desde o princípio. Em João, capítulo 8, versículo 44, ali, irmãos, o Messias disse que os judeus, estes servos do Deus Israel, Moisés, Elias, Davi, Salomão, enfim, esses judeus têm por pai o diabo, que é assassino desde o princípio. E detalhe, irmãos, os assassinos não herdarão o reino do Pai. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Agora, irmãos, observem os frutos de Davi, que vocês irão ver que árvore que Davi é. Se é uma árvore boa ou uma árvore ruim. Pelos frutos se conhece a árvore. Irmãos, por acaso o pai de Davi, o Deus de Davi, é o pai revelado pelo Messias? Por acaso, irmãos, os frutos de Davi têm concordância com os frutos do Messias? Observem algo, irmãos. Davi, ele tinha ódio dos cegos e dos aleijados, os paralíticos. Assim, o Deus de Davi também tinha ódio dos cegos e dos aleijados, pois os cegos e os aleijados, os paralíticos, eles não podiam entrar na tenda de Deus, no templo de pedra na qual o Deus Israel habita. Mas o Pai justo revelado pelo Messias não habita em templos construídos por mãos humanas, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo do 48 ao 50. Irmãos, observem algo. Davi e o Deus Israel, eles têm ódio dos cegos e dos aleijados, os paralíticos. Agora, irmãos, observem algo. O que o Messias fez, irmãos? O Messias, ele curou um cego de nascença, como está escrito em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Ali, irmãos, o Messias, ele curou um cego de nascença. Olha, irmãos, o Pai justo sendo revelado através do Messias, pois o Pai justo é só o Messias que pode mostrar quem é o Pai, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. Só o Filho que conhece o Pai, e é só o Filho que nos mostra quem é o Pai. Em João capítulo 17, versículo do 25 ao 26, ali o Messias disse: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu, o Messias, o Emanuel, te conheço. Então, irmãos, quem é que mostra a nós quem é o Pai? É o Messias que nos mostra quem é o Pai. E através das maravilhas, dos frutos de bondade, piedade, mansidão, amor com o próximo, através do Messias, nós vemos o Pai justo. Pois Felipe, irmãos, ele queria ver o Pai. Ele disse ao mestre: Mestre, mostre a nós o Pai e ficaremos satisfeitos. E o Messias respondeu a Felipe: Felipe, credes? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê eu, vê o Pai. Porque, irmãos, o sinal nos foi dado. Lembra a profecia de Isaías 7,14? O mesmo Pai vos dará um sinal. Eis que a Virgem dará luz ao menino, e este menino se chamará Emanuel, Pai conosco. Aquele que vê o Messias, vê o Pai, pois os frutos do Messias é os mesmos frutos do Pai. João capítulo 5, versículo 19. Tudo que o Messias fez foi aquilo que ele viu o Pai fazendo. Tudo que o Filho faz, o Pai também faz, irmãos. Observaram os frutos? Os frutos do Messias é o oposto
dos frutos de Davi. Porque, irmãos, o Messias, ele curou um paralítico em Marcos capítulo 2, versículo do 4 ao 12. Ali, irmãos, o Messias, ele curou um paralítico, um aleijado. Mas Davi e o Deus Israel, eles têm ódio dos cegos e dos aleijados. Portanto, irmãos, o pai de Davi não é o pai do Messias. O pai de Davi, aquele Deus Israel, é um, e o pai do Messias é outro. O Messias, quando ele veio aqui nessa terra, ele veio nos mostrar toda a verdade do Pai, como está escrito em João, capítulo 18, versículo 37. E o Messias, ele veio nos mostrar o verdadeiro Pai, o Pai de amor, bondade, mansidão. Portanto, irmãos, pelas obras maravilhas do Mestre, nós vemos o Pai justo, que não tem nada a ver com aquele Deus de Davi. Irmãos, vocês estão lembrados que Davi, ele pegou uma espada e cortou a cabeça do Golias? Davi pegou uma espada da bainha e cortou a cabeça do Golias. Irmãos, o que o Messias disse quando Pedro cortou a orelha do soldado? Vocês já pararam para analisar esta questão, irmãos? Porque Davi, ele pegou uma espada da bainha e cortou a cabeça do Golias. Quando Pedro, irmãos, cortou a orelha do soldado, o que o Messias disse a Pedro? Messias, ele repreendeu Pedro severamente. Messias disse a Pedro: pare, Pedro, pare com isso. Pare com essas coisas. Por quê, irmãos? Porque isso não provém do Pai. Aquele que fere o próximo com a espada será ferido. A espada só provoca guerra, contenda, homicídio, derramamento de sangue. E quem faz isso é o Deus Israel e os servos do Deus Israel. Porque o Messias disse em João capítulo 8, versículo 44, que aquele que mata, aquele que faz homicídio é o diabo. E todo aquele que mata, todo aquele que fere o seu próximo, está fazendo a vontade do diabo. Está pensando como o diabo pensa. E ali o Messias, ele repreendeu Pedro severamente. Messias disse: não, Pedro, para, não faça isso. Isso não provém do Pai. E no mesmo instante, irmãos, o Messias foi lá e curou a orelha do soldado. Observar, irmãos, a diferença de Davi para o Messias? Davi praticou frutos ruins. O Messias, ele praticou bondade. Então, irmãos, o Messias não tem nada a ver com Davi. O Messias não tem descendência de Davi. O Messias, ele nunca foi judeu. Põe a tua espada de volta na bainha.